Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e olha só esse lindo trabalho que eu trouxe pra gente fazer hoje no nosso encontro de terça-feira. Beija-flor e a flor gerbera. Se você está chegando agora aqui no meu canal, gostou dessa aula, quer fazer essa aula juntinho comigo? Para ter acesso a esse desenho e ao guia de cores, você precisa entrar no grupo do Telegram. Aqui abaixo na descrição do vídeo vai ficar o link desse grupo para você entrar e acessar o material para poder acompanhar a aula junto comigo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que tem muito conteúdo bacana. Não esqueça de deixar aquele joinha caprichado para favorecer aqui o canal. E, claro, manda esse vídeo para aquela sua amiga que ainda não pinta a beija-flor ou a flor gerbera e gostaria de aprender. Eu estou usando aqui nesse trabalho uma toalha de lavabo da Maber, minha parceira. Então, aqui abaixo na descrição do vídeo, vou deixar o contato da Maber, gente, para vocês adquirirem os produtos, desde toalhas, fraldas, panos para fazer pano de copa. E, claro, você pode usar o meu cupom de desconto, só o ARTE5. Aí você garante nas suas compras 5% de desconto. E também vai ficar o contato das minhas parceiras, da Selma Clementine e da Suelma Andrade, onde vocês vão entrar em contato para adquirir esses stencil e os pincéis que eu uso nesse trabalho e em todos os meus trabalhos, tá bom? Então, vamos lá para mais essa aula? Bom, eu vou começar esse trabalho aqui pelo fundo. Eu vou usar 5 cores. O Tutti Frutti, o rosa, o maravilha, rosa escuro e um pouquinho do púrpura. Eu vou explicar duas formas de se fazer gerberas, tá? Aí vem a pergunta, precisa usar todas essas cores? Não pode usar menos cores? Pode sim, se você quiser. Mas acrylex tem uma infinidade de cores, né? Então, para que eu vou ficar economizando, ficar fazendo misturinha? E às vezes, mesmo assim, eu ainda faço. Uma das formas de se fazer é dessa maneira aqui, ó. Eu venho pintando pétala por pétala. Então, eu vou começar por aqui com a cor mais clara e venho, ó, preenchendo. Principalmente essas daqui, ó, que estão lá por trás, ó. Essa daqui só aparece a pontinha porque ela tá pelo lado de lá, do outro lado dessa gerbera, tá? Então, venho até aqui, ó. Preencho bem certinho. Vem com um pouquinho do rosa, coloco lá no meu pratinho e aqui, ó, mesmo assim, usando 5 cores, eu já pego junto, só que aqui eu não tô criando misturas, uma cor nova. Eu tô apenas fazendo da forma mais simples, então eu venho, ó, já passando as duas cores juntas, para não ficar, passa uma, depois a outra. Então, eu já passo, ó, pego as duas juntas e já passo, ó, de uma vez, para ficar esse tom de rosa bem vivo. A mistura dessas duas cores dá um tom de rosa bem cheguei. Cantinho do pincel, vem com um pouquinho do rosa escuro. Posso pegar junto já, ou passo uma cor de cada vez, um pouquinho do púrpura, ó. Então, venho com o púrpura e o rosa escuro. Esses dois tons, eu vou desenhando melhor as pétalas, ó. Aqui, essa pétala aqui tá por cima, vai fazer um pouquinho de sombra aqui. Então, eu vou, ó, fazendo como se fosse a sombra, estão vendo, ó? E essa daqui, ó, que vai aparecer só a pontinha clara. Escureço aqui mais um pouquinho. Venho aqui também, ó. Deixo esse lado mais escuro. Mudo o meu pincel. Pincel número 4. Novamente, com Tutti Frutti, eu venho, ó, deixando um lado dessa pétala mais claro. E notem, ó, que eu não tiro a divisão, tá? Eu vou deixando, ó, o lado que eu quero que fique mais claro, um pouquinho mais claro. Essa pétala vai vir até aqui. O rosa, ó, aparece bem no meio, bem marcado. Venho aqui, ó. Essa aqui, ó, que tá por trás, eu venho com um pouquinho do rosa. Um pouquinho mais, desenho. Volto aqui, ó, nessa também com um pouquinho mais do rosa. Agora, por cima do Tutti Frutti, para deixar, ó, ele bem visível. Desse lado aqui também, essa pétala, ó, vem até aqui e aqui também, ó. Aqui, gente, eu não posso misturar o Tutti Frutti com o Maravilha, porque senão vai virar uma terceira cor, e eu não quero isso. E aqui no meio dessa pétala aqui, ó, eu volto com um pouquinho de Maravilha para deixar um pouquinho mais forte. Volto com púrpura, venho aqui, ó.
aqui por baixo, ó. Vou passar um pouquinho de púrpura, que vai ficar como se fosse a sombra de uma pétala sobre a outra. Reforço aqui também um pouquinho mais e pronto. Olha só. Então, essa é uma das maneiras de se pintar gerbe, fazendo pétala por pétala. Mas eu sempre trago para vocês a forma mais simples de se fazer. Eu acho que a forma mais simples é fazendo, gente, várias pétalas de uma vez. Eu acho que fica mais fácil. É importante que o risco fique bem visível para a gente pintar várias pétalas de uma vez. Então, aqui, ó, eu vou dar um reforço, ó, no meu risco, para mim não me perder. E vou fazendo várias pétalas de uma vez só. Lápis 6B, eu venho, ó, desenhando, estão vendo? E pronto. Venho com Tutti Frutti. Vou preenchendo. Vou trazer, ó, até aqui. E o risco, ó, fica bem visível. Não vai acontecer de sumir, de ter que desenhar as pétalas no pincel, não. Venho com um pouquinho do rosa e do maravilha. Posso pegar junto, como eu tô fazendo. Posso fazer uma cor, passar uma cor depois a outra. Como eu disse, vou fazer aqui pra vocês da forma mais simples, que eu acho mais fácil de fazer. Então, ó, pego as duas cores juntas no meu pincel e venho pincelando, ó. Essa parte aqui, ó, perto do talinho, sempre vai ficar um pouquinho mais escura. Aqui, venho passando na que tá lá por trás, ó. Sempre deixando, ó, esse lado um pouquinho mais claro. Limpo o pincel, tô com o pincel número 6. Na quina do pincel, eu venho com um pouquinho do rosa escuro e do púrpura, juntos ou separados. Venho aqui, ó, escurecendo, ó, os cantinhos. Tô usando esses tons de rosa aqui para essa toalha, para ficar meio tom sobre tom, mas eu também poderia pintar de qualquer outra cor, tá? Essa toalha é um rosa bem clarinho. Toalha lá da minha parceira Maber, excelente toalha. Abaixo, aqui na descrição desse vídeo, tem o contato para quem quiser adquirir. E, claro, tem cupom de desconto, tá? Olha só, fiz essa primeira parte. Vou usar esse pincel mesmo. Número 6 da 421. Com um pouquinho do Tutti Frutti. Vou refazendo, ó, a beiradinha, o desenho aqui, ó, de cada pétala. Venho aqui, ó, sempre pegando a tinta bem no cantinho, ó, na quina do pincel. Venho com um pouquinho do Maravilha. Ah, não tenho Maravilha. Que cor que eu posso substituir? Não precisa substituir. Pode usar o rosa mesmo, tá? Mais um pouquinho e aqui também. Pincel número 4. Venho, ó, com o rosa, um pouquinho. Vou passar aqui, ó, em cima de onde eu passei o Tutti Frutti. Um pouquinho mais do Tutti Frutti aqui, ó. Não posso pegar junto, tá? Faço uma cor, depois venho com a outra. Esse aqui, ó, trago até aqui embaixo para ficar bem dividido a pétala, um pouquinho mais do Tutti Frutti. E trago até aqui, ó. Maravilha. Um pouquinho mais do Tutti Frutti. Trago até aqui, ó. Aqui, ó, quase sumiu o Tutti Frutti, então eu pego um pouquinho mais. Olha só, eu preciso dar um pouquinho mais de profundidade aqui nos cantinhos de algumas pétalas, deixá-las um pouquinho mais definidas também. Então, eu venho com um pouquinho do púrpura, tinta no cantinho do pincel e vou escurecendo. Venho com um pouquinho mais. Aqui, ó, porque essa pétala vai fazer sombra na que tá por baixo. Essa aqui, que vai ser a próxima a ser pintada, vai fazer um pouquinho de sombra aqui. Venho com um pouquinho mais. Daqui, ó, eu venho contornando essa pétala aqui que tá por baixo também. Vem com mais um pouquinho do púrpura. Vou definir essa aqui, ó. Essas pétalas aqui, ó. Esse lado, vou puxar a sombra até aqui embaixo. Volto fazendo a junção, ó. Bem suave.
Vem com um pouquinho mais de púrpura no cantinho do pincel, reforço esse lado. Um pouquinho mais, bem pouquinha tinta no meu pincel, venho aqui por cima para desenhar essa pétala que tá lá por trás e ela vem daqui, ó. Escureço aqui no cantinho, venho puxando aqui, ó, um pouquinho. Eu volto, gente, fazendo a junção aqui, ó. Ó, aqui ficou alguns pontinhos onde eu não tinha passado púrpura. Eu vou passar agora aqui, fazendo a sombra, ó, nessa pétala que tá por trás. E aqui no cantinho, eu vou passar um pouquinho também, já desenhando aqui, ó, a partezinha do cantinho aqui dessas pétalas, ó. Olha só. Aqui também, já vou deixar um pouquinho mais escuro. E aqui, ó, mais um pouquinho só de púrpura. Venho aqui, ó, e deixo mais escuro. Venho aqui por trás, ó, dessa que tá lá por trás e aparece bem pouquinho, eu escureço aqui um pouquinho mais, porque ela tá lá por trás. Então, ó, ela vai aparecer bem pouquinho, essa parte mais clara. Venho com um pouquinho do Maravilha, escureço, e aqui, ó, também vou escurecer um pouquinho mais. Essas pétalas, gente, elas estão lá por trás, então ela vai pegar pouca claridade. Venho, ó, com a sujeirinha, novamente, do Maravilha, para fazer a junção aqui, ó. E eu quero que aqui, ó, ele apareça um pouquinho mais, ó. Então, eu venho ajeitando e puxo aqui. Aqui também eu quero que ele apareça um pouquinho mais. Nessa pétala, aqui, ó, também. Faltou aqui, ó. E já aproveito, ó, fazendo a junção com púrpura. Ele vai me ajudar nisso também, ó, de vindo bem escuro, do tom mais escuro para o mais claro. Ajeito aqui no cantinho e pronto. Olha só, agora eu vou pintar o restante aqui dessas pétalas, da mesma forma como vocês viram, e já volto pra gente fazer aqui, ó, o talinho. Depois de fazer todas as pétalas, eu venho pra fazer a parte de trás aqui, ó, da flor, o talinho dela. Então, eu venho com um pouquinho do verde soft, pode ser o verde soft, pode ser também o erva doce, qualquer corzinha mais clara que vocês tiverem aí. Passo aqui, tampando bem a trama do tecido. Venho com um pouquinho do verde grama, coloco lá no meu pratinho para mim pegar um pouquinho do aquarela silk junto. Um pouquinho mais e já venho, ó, descendo aqui para o talinho. Vou trazer até aqui, ó. Volto com a tinta de ladinho no pincel, já trazendo, ó, bem em cima do risco. Aqui, ó, na parte de baixo, aqui eu posso jogar aqui por cima do verde grama, um pouquinho do verde musgo, ó. Mais um pouquinho do verde grama. Um pouquinho a mais de tinta no meu pincel. Venho aqui pelo lado de cima, contornando, ó, essa parte. Volto aqui, ó, com um pouquinho do verde soft. Mais um pouquinho aqui, ó. Verde grama, um pouquinho do verde oliva. Passo aqui no cantinho para escurecer essa parte aqui um pouquinho mais. E venho fazendo a junção. Um pouquinho do verde oliva com verde grama, pego a tinta meio de ladinho, na pontinha, no cantinho do meu pincel. E venho aqui, ó, pegando um pouquinho em cima das pétalas e fazendo umas pontinhas aqui, ó, tá? E até aqui, ó. Limpo o excesso de tinta do meu pincel, volto aqui onde tá mais claro e vou fazendo a junção. Pinceladinha do verde soft, clareio aqui novamente um pouquinho mais, ó, bem pouquinho, mais um pouquinho só do verde oliva, jogo aqui no cantinho, ajeito, ó. Tiro o excesso, volto fazendo a junção. Pego um pouquinho do verde grama, com um pouquinho do aquarela silk, só pra me ajeitar esse talinho aqui, ó, deixar ele bem retinho e pronto. Eu venho agora com o pincel zero, um pouquinho do verde grama e do verde oliva, pego a tinta bem na pontinha do pincel e aqui, ó, eu venho dando, gente, algumas pinceladinhas. Esse detalhe aqui, esse talinho por trás, na Gerber, ele é cheio de pelinhos, de marcaçõezinhas, então eu venho, ó, pincelando pra ficar dessa forma que vocês estão vendo mesmo, bem marcadinho. Na real, esse talinho aqui por trás da flor, é cheio de pelinhos brancos. Como aqui eu não quero fazer o pelinho, ele é meio marcadinho, então eu vou deixar só as marquinhas assim. Se quiser fazer alguma marcaçãozinha branca, vem com um pouquinho só do verde soft, tinta bem na pontinha do pincel, e vem marcando depois, ó, bem pouquinho, ó. Como já fiz as marquinhas,
em verde, aí fica como se fosse profundidade aqui por trás. Eu vou deixar mais, mostrando um pouquinho mais essa parte aqui que tá mais clara. E venho puxando, ó. Mais um pouquinho. Aqui também. Um pouquinho mais. Aqui no talinho, eu vou dando puxadinhos. E os fiozinhos da toalha, a trama do tecido da toalha, vai dando ideia também. Já vai ajudando pra ficar, ó, mais marcadinho, dessa forma. Aqui na parte mais escura, eu faço apenas alguns. Venho com um pouquinho mais do verde grama. Puxo aqui, ó, um pouquinho também, ó, pra não ficar aquele desenho muito reto, ó, tá? Mas tem que puxar, ó, com suavidade, tá? Desse lado aqui também. E pronto, ó, a flor já fica dessa maneira. Agora eu já venho aqui, ó, pra fazer o beija-flor. Agora, eu venho aqui, ó, para o beija-flor. Vou usar, ó, 3, 6, 7 cores. Lá no grupo, eu vou disponibilizar bem certinho todas as cores que é usado aqui, que é o verde folha, o verde musgo, o sépia, o preto, o azul inverno e esse aqui que é o azul cobalto. Então, eu vou começar por aqui, ó, pela cabeça dele que tá aqui por trás da asa. Vem com um pouquinho do verde musgo e passo aqui por cima. O beija-flor, eu gosto de pintar ele sempre, ó, com batidinhos. Porque já dá aquela impressão de penas. Deixo aqui, ó, a parte do olhinho. Venho com o verde folha e já vou batendo aqui, ó. Entrando aqui um pouquinho na asa, algumas batidinhas, ó. Aqui por cima e venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho aqui do verde musgo. Novamente o verde folha e venho trazendo aqui, ó. Venho, ó, com um pouquinho do azul cobalto aqui por baixo, fazendo a junção com esse verde folha e verde musgo e venho trazendo até aqui, ó. Às vezes, eu costumo pintar o beija-flor misturando as tintas também com um pouquinho do branco metálico. Mas aqui eu nem quero fazer isso, tá? Vou usar tinta pura mesmo, uma de cada vez, como vocês estão vendo. Venho aqui novamente, reforçando um pouquinho mais, ó, com verde folha, ó, entrando bem suavemente, ó, com batidinhos, deixando peninhas nesse azul e venho aqui por cima com verde musgo, reforçando aqui um pouquinho mais. Pronto, limpo o pincel, venho com branco, vou desenhando aqui, ó, a parte que pega as peninhas da asa aqui por cima e venho também com batidinhos para simular as penas, completando aqui, ó. Na frente dele, ó, nos peitinhos dele, vai ficar todo branco. Então, eu venho batendo aqui, bem suavemente, ó. Pego sujeirinha do azul para fazer aqui, ó, a junção. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Ó, bato bem suave. E já vai ficando, ó, como se fosse as peninhas. Gente, olha que bacana que vai ficando. Eu volto novamente com um pouquinho do azul para mim deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Sempre com batidinhos para já ficar peninhas, tá? Sempre com batidinhos. Ó, venho aqui também e vou passar um pouquinho, ó. Bem pouquinho, tá? Ó, aqui na parte da asa. Volto com mais um pouquinho do branco para ajeitar aqui, ó. Dessa forma. E pronto, ó. Já tá feito aqui a parte da cabecinha aqui, ó, do beija-flor. Já tô voltando aqui, ó, para deixar um pouquinho mais visível esse verde folha aqui perto do olho. Agora, ó, eu já venho aqui para fazer essa parte maior das penas. Então, eu vou usar o azul inverno. Eu posso, ó, com o azul inverno, já passar, ó, em cima aqui dessas penas, porque depois eu ainda vou trabalhar com outra cor. Então, eu venho passando, já trazendo até aqui, ó. Mais um pouquinho. Posso passar, ó, em todas, ó. Vem com um pouquinho do sépia. Tinta de um lado só do pincel. Nessa parte aqui, ó, no lado de cima da pena, eu já venho, ó, contornando o desenho com um pouquinho do sépia. Mais um pouco. Venho nessa daqui,
aqui, ó, desse lado, aqui na parte de baixo, as peninhas já vão ficando um pouquinho menores. Limpo o meu pincel, lavo bem, venho com um pouquinho do branco em cima, ó, do cinza, para deixar ele um pouquinho mais claro. Esse branco, gente, não pode aparecer muito assim, não. Eu tenho que trabalhar ele, ó. Venho aqui, ajeito essa daqui e venho, ó, trabalhando, dando um pouquinho de junção em cima do cinza, tá? Ó, e venho, ó, até aqui nas últimas peninhas, ó. Dessa forma. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 2, um pouquinho do preto, bem pouquinha tinta no pincel. Pego esse preto junto com um pouquinho do Aquarela Silk para ficar bem fácil de trabalhar com ele. Então, ó, essas primeiras peninhas aqui, ó, eu vou contornar, ó, elas, ó, com esse pincel número 2. E já vou deixando, ó, elas bem desenhadinhas, estão vendo? A parte onde tem o sépia, eu vou vir com a sujeirinha do preto, escurecer um pouquinho mais. E a pontinha dela aqui tem que ficar mesmo, ó, bem definida. Então, eu venho com mais um pouquinho, e é por isso que eu tô trabalhando com a tinta diluída, pra ficar dessa forma. Esse contorno aqui, ó, esse desenho, eu posso fazer com pincel zero? Até pode, mas não fica tão legal, porque o pincel zero não vai fazer aquela junção, não vai unir as cores. Vai ficar apenas um contorno. E eu, usando ó, o pincel número 2 ou número 4, ele vai fazer o contorno como eu quero e vai unir ó, um pouquinho as cores, dessa forma. Então, por isso que eu sempre faço esse contorno, né? Aqui, ó, usando um pincel de numeração. Ajeito aqui, volto com a sujeirinha do preto, do branco, perdão, e agora eu pego esse branco com um pouquinho do azul inverno e venho aqui, ó, em algumas penas, ó, só reforçando um pouquinho essa parte mais clara. E eu vou passar só até aqui. Aqui, na parte aqui de baixo do rabinho dele, eu posso vir da mesma forma, com o cinza inverno, e já venho, ó, pintando também. Mais um pouquinho. Aqui no cantinho, eu já venho com um pouquinho do sépia junto com o azul inverno, já para deixar mesmo essa parte aqui um pouquinho mais escura. Vem com um pouquinho do azul cobalto, com o pincel sujo mesmo, tá? Eu nem vou lavar o pincel agora, não. E vou escurecer aqui, ó, um pouquinho mais. Vem escurecendo aqui, ó, o encontro das penas maiores aqui do rabo com as peninhas menores aqui, ó. Vou passando um pouquinho mais aqui, trago um pouquinho aqui em cima do sépia também e vem escurecendo aqui, ó. Como eu tô passando ó, a primeira mão de tinta aqui, ainda não vem com batidinhos não, só depois eu vou fazer isso. Vem com um pouquinho do azul, cobalto e do sépia, eu vou escurecer aqui, ó, algumas penas, ó. Mais um pouco. Limpo, mudo de pincel, vem com o pincel número 2, um pouquinho do branco e do cinza inverno e venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é mais desenhada, ó, porque esse pouquinho de claridade vai pegar bem no meio, até no meio dessa pena, ó. Então, eu deixo meio marcado. Mais um pouco nessa daqui. E aqui, ó. Ajeito aqui, mais um pouquinho. Aqui também, ó, essa peninha tá um pouquinho lá por trás. E aqui. Aqui eu já venho com um pouquinho do azul cobalto e do branco, bem pouquinho. Eu vou deixar esse azul um pouquinho mais claro, porque aqui, ó, já venho com batidinhos pra fazer aquelas peninhas, ó, menores, tal. E é tudo, gente. Ó como que é fácil. É só questão de saber posicionar o pincel. O jeito de jogar ó, a tinta do jeito certo. Estão vendo? Ó, já vai me dando aquela impressão de peninhas, tá? Ó. E pronto.
Venho com o preto, um pouquinho do preto, bem diluído, não muito aguado, mas um pouquinho diluído no Aquarela Silk. Venho aqui, ó, vou contornando a pena, igual eu fiz lá na asinha, na parte de cima. Aqui, ó, marco o detalhe do meio da pena, ó. Essa aqui fica lá por trás, ó. A do outro lado, vem aqui, ó, contornando. Essa aqui da asa eu vou escurecer um pouquinho e pronto. Jogo umas pinceladinhas aqui também, ó. Limpo o meu pincel. Venho aqui, ó, na parte da asa, também com um pouquinho do azul. Vou marcando aqui, ó, fazendo a junção com a parte onde eu usei o cinza. E venho puxando um pouquinho da mistura de azul com branco, para puxar as peninhas, ó, menores. Mais um pouquinho. Vem para o verde musgo e vem pincelando aqui, ó. Aqui, gente, no cantinho, ó, ficou faltando um pouquinho de azul. Então, eu vou dando pinceladinhas, ó, meio fora. E vem puxando. Continuo com o verde musgo, sempre com pinceladinhas, com batidinhas. Um pouquinho mais, ó. O beija-flor é uma ave, né? Às vezes apresenta em poucas cores, às vezes bem colorido. Então, é só saber, ó, jogar as cores bem certinho, que fica muito bacana. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do branco, ó. Vem com verde folha. Mais um pouquinho. Um pouquinho do azul. Sem lavar, sem limpar o pincel, pego, ó, e venho pincelando aqui, ó. Novamente, com verde musgo. E aqui, ó, eu vou finalizar ó, com um pouquinho do sépia aqui por cima. Limpo o pincel, venho novamente para o verde folha. Aqui, ó, tá batidinhos, ó, para deixar bem evidente aquelas peninhas, ó. Eu não posso deixar, ó, fica mais bacana se eu não seguir o risco reto, não. Porque peninha, né, daí não tem como deixar aquele risco bem reto. Eu vou dando umas pinceladinhas, ó, bem pouca, por fora, para simular peninhas. Vem com um pouquinho mais tinta de um lado só do pincel, vou ajeitando aqui, ó, em alguns lugares. Eu quero dar um pouquinho mais de destaque em alguma dessas peninhas, então eu misturo um pouquinho do verde folha com o branco, ou pode pegar aí o verde kiwi, quem quiser. Quem não quiser fazer mistura, já pega o verde kiwi e vem, ó, dando algumas batidinhas, ó, só para dar um pouquinho de destaque em algumas peninhas. Deixa elas um pouquinho mais evidentes, ó, tá? Ó, bem pouquinha coisa. Aqui na parte, ó, da asa também, pego um pouquinho mais, tô ajeitando, fazendo a mistura aqui na ponta do dedo. E venho aqui, ó, perto do olho também com um pouquinho a mais, ó. Gente, é só para dar mais um pouquinho de evidência mesmo em algumas penas, ó. Tá? Bem pouquinha coisa, olha só. E pronto. Vem com o preto, pincel 0. Deixa eu... Venho aqui, ó, pra fazer a parte do olhinho, ó. Como o olhinho tá bem pequeno, passo o preto, faço uma bolinha de preto, venho com um pouquinho do branco aqui por baixo, ó. Risco bem fininho. E na parte aqui da frente, um brilhozinho, dessa forma. E já venho pra fazer a parte do bico. Venho com um pouquinho do azul inverno. Eu vou pegar, gente, a tinta com Aquarela Silk. Porque esse bico é tão fininho, ó, que eu preciso trabalhar com a tinta diluída para a tinta pegar, penetrar rápido no tecido, ó. Venho aqui, entro um pouquinho. Aqui por baixo, eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. Então, misturo o sépia com um pouquinho
do azul inverno e venho passando aqui, ó, na parte de baixo desse biquinho, ó. Faço a junção aqui bem certinho. Sujeirinha do branco, bem no meio, ó. Eu vou dar uma claridade aqui, ó. E aqui, ó, ajeito a tinta para aqui na pontinha, ó, eu conseguir deixar um pouquinho mais claro também. Venho com um pouquinho do preto, aquele preto diluído que eu tava usando, venho com um pouquinho e passo aqui, ó. Com o pincel número 2, sujeirinha do preto, só para me ajeitar aqui, ó, o começo, a parte aqui do bico, e pronto. O beija-flor já fica dessa forma. Olha só que bacana que ficou. Aqui, ó, eu ainda quero dar uma finalização aqui nessa parte do trabalho. Como que eu faço isso? Se eu quiser pôr o nome, se for pequeno pode pôr, mas aqui eu quero bater um stencil, como se fosse uma rendinha. Aqui, ó, eu já escolhi o stencil, já bati aqui. Não mostrei como que faz, porque aqui no canal já tem vários vídeos onde eu ensino como eu bato o stencil. Depois eu uso sempre com batidinhos, daí fica balançando muito, tá? Por isso que eu não mostrei. Antes de finalizar aqui, ó, pra finalizar, eu venho com um pouquinho do rosa quente e vou passar em algumas pétalas, ó, pra dar evidência, pra dar um pouquinho mais de evidência, tá? Depois de seco mesmo, não é luz, tá? Porque pétala de flor assim, ó, não recebe, não fica com aquele ponto de luz. É só pra dar uma evidência mesmo. Bem pouquinho, tá? Eu posso fazer isso em algumas, ó. Pincel número 6, tinta bem na pontinha do pincel, eu venho passando, ó. Essa daqui não pega porque tá lá por trás, um pouquinho aqui, ó. Só com sujeirinha de tinta na ponta, ó, do pincel. Daqui eu vou dar uma clareada um pouquinho mais. Vem com mais um pouquinho aqui, ó. E pronto. Vem com um pouquinho do aqui pra mim colocar, ó, sombra aqui em alguns lugares, ó. Venho aqui, ó. Fazer a sombra, ó, desse talinho. A parte, ó, dele, dessa bolinha vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó, por cima, ó, eu vou colocar a parte da pétala. E aqui, ó. Essa daqui, ó, vem aqui. E essa daqui, ó, ela vai aparecer aqui, ó. E essa daqui também vai aparecer aqui. Suave, tá? Eu não posso escurecer muito, ó. E essa daqui, ó. Com cuidado aqui, porque essa daqui, ó, já vai lá por trás do desenho, da rendinha, né, de stencil. Então, suavizo aqui a beiradinha deles, ó. Vem aqui com mais uma sujeirinha aqui. Suavizo aqui essa parte também. E pronto. Ó, só um detalhezinho, ó, uma sombra no trabalho. E pronto. O nosso trabalho já fica concluído dessa forma. Mais um trabalho feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.